É de extrema importância que a gente lembre que esse manifesto foi escrito por todos os participantes do Congresso, por todos os organizadores do Congresso, e ele continua aberto e a gente ainda vai evoluir sobre ele. Então eu vou falar em nome de todas essas pessoas. Durante o Congresso nós tivemos um computador que ficou lá aberto e acessível a todas as pessoas para que fosse criado esse manifesto. Então acho que acabou dando certo, eu vou ler ele para vocês. Manifesto Cotecan. Nós, participantes do Congresso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa Lineu, professor Dr. Elisaldo Luiz de Araújo Carlini, Cotecan, reunidos em torno de um compromisso ético, científico e social com os direitos humanos, a justiça e a saúde coletiva, nos posicionamos de forma contundente contra o proibicionismo e todas as suas consequências prejudiciais, particularmente para os territórios periféricos e as populações mais vulnerabilizadas. O proibicionismo sustenta políticas de encarceramento em massa, especialmente da juventude negra e pobre, aprofundando desigualdades históricas e raciais. A chamada guerra às drogas, longe de reduzir o uso ou o tráfico, alimenta a violência estatal e a criminalização de comunidades inteiras, perpetuando um ciclo de exclusão, repressão e morte. Os signatários deste manifesto são a favor do fim da guerra às drogas, da anistia imediata de todas as pessoas encarceradas por entrar em conflito com as leis proibicionistas. Reivindicamos também a reforma na abordagem policial, que tem sido violenta e desproporcional, e não deve ser mais tolerada, assim como a ressocialização dos ingressos carcerários, com oferecimento de capacitação técnica para atuação no setor da cannabis, seja através de cotas sociais nas vagas de empregos ou incentivos para que essas pessoas possam empreender no setor. Enquanto isso, pacientes que poderiam se beneficiar do uso terapêutico da maconha enfrentam barreiras burocráticas, jurídicas e econômicas, tendo negado o direito ao tratamento digno, eficaz e acessível. A maconha medicinal, já reconhecida internacionalmente por seu uso potencial terapêutico, segue cercada de preconceitos, estigmas e entraves regulatórios no Brasil. A pesquisa científica, por sua vez, é sufocada por um emaranhado de normas e exigências desproporcionais que dificultam o avanço do conhecimento e a produção nacional de medicamentos à base de cannabis. A criminalização também alcança pesquisadores e instituições que ousam romper com esse paradigma conservador e excludente, mesmo sendo garantida a liberdade de expressão intelectual e científica. O sistema endocannabinoide, presente nos organismos humanos e animais, é parte de uma nova fronteira científica no tratamento de condições relacionadas à saúde e ao bem-estar por meio da cannabis. No século XXI, o uso terapêutico da maconha tende a representar uma verdadeira revolução em diversas áreas da medicina, mas a legislação vigente impede que o Brasil ocupe uma posição de vanguarda nos estudos e nas inovações científicas. Consideramos que é de extrema urgência que medidas legais sejam adotadas para romper barreiras, tornando o tratamento acessível. Diante dessa realidade, reconhecemos e valorizamos o papel histórico das associações de pacientes, familiares e autocultivadores que, por meio do ativismo e desobediência civil pacífica, vem garantindo acesso ao tratamento a milhares de pessoas em todo o país. Essa luta tem sido o principal vetor de transformação, resultando em decisões judiciais favoráveis, concessões de habeas corpus e conquistas concretas no direito à saúde. As associações canábicas que atendem milhares de pacientes deveriam ser respeitadas pelo papel fundamental que executam em prol de toda a sociedade e não criminalizadas ou regulamentadas com exigências extremas. Entendemos que a RDC da Anvisa número 18/2013, que regulamenta as farmácias Viva,
é o instrumento normativo mais adequado para basear uma regulamentação específica das atividades dessas entidades, sendo aplicada de forma gradual, ao longo do tempo e de acordo com as condições materiais alcançadas pela expansão, principalmente em número de pacientes associados. Essa revolução reconhece o valor das plantas medicinais e oferece um caminho viável para o cultivo, extração, controle de qualidade, produção e dispensação de medicamentos fitoterápicos. Exigir a aplicação da RDC da Anvisa número 301/2019, voltada à indústria farmacêutica, é ignorar a realidade das associações e inviabilizar o acesso democrático à saúde, principalmente as associações recém-criadas e de menor expressão. A maconha deve ser considerada também como um produto tradicional fitoterápico, data sua longa história de uso medicinal e cultural em diversas sociedades ao redor do mundo, e deve ser retirado do anexo 1 da RDC da Anvisa, número 26/2014, que proíbe sua inserção na própria resolução. Reconhecer a maconha como um fitoterápico tradicional não apenas valoriza o conhecimento ancestral e popular sobre suas propriedades curativas, mas também facilita o acesso democrático à saúde, especialmente para populações vulnerabilizadas, que enfrentam barreiras econômicas e burocráticas no acesso aos medicamentos industrializados. A regulamentação específica deve ser criada por uma agência regulatória própria. Portanto, defendemos a criação da Agência Regulatória da Cannabis no Brasil, cuja bandeira foi levantada pelo professor Dr. Elisaldo Luiz de Araújo Carlini, pioneiro nos estudos do uso terapêutico da maconha no Brasil e no mundo. Por fim, defendemos a descriminalização, legalização e regulamentação ampla da maconha no Brasil, incluindo o porte, o uso, o cultivo e a comercialização por pessoas físicas e jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Essa regulamentação deve ser acompanhada de políticas públicas em saúde e educação, voltadas à prevenção e à política de redução de danos, como já acontece com outras plantas de uso social e econômico relevante para a produção e uso de substâncias, como o tabaco, a cana-de-açúcar, o cacau e o café, assim como políticas de reparação social às populações socio-vulneráveis mais afetadas pelo proibicionismo e pela guerra às drogas, com incentivo ao empreendedorismo voltado ao mercado da cannabis nos territórios periféricos e cotas sociais nos empregos gerados pela indústria do segmento da cannabis. Defendemos ainda o cultivo nacional e o incentivo à produção por pequenos produtores, populações tradicionais e assentados rurais, através de políticas voltadas para a agricultura familiar e reforma agrária. Nos unimos, assim, em um só coro, pelo fim do proibicionismo, pela liberdade, pela saúde e pelo direito à ciência, pela maconha como ferramenta de cuidado, autonomia e justiça social. Obrigado.